Alô, você ligado, ligada no canal do Luizão no YouTube. Após 3 semanas estamos de volta para analisar tudo do título inédito do Manchester City na Liga dos Campeões da Europa. A vitória de 1-0 contra a Inter de Milão. Jogo disputado em Istambul, na Turquia. Mas antes, quero fazer um convite para você deixar a sua inscrição no canal do Luizão no YouTube, deixar seu like e também compartilhar com os amigos. Bom, finalmente aconteceu o título inédito do Manchester City na Champions League, né? Bateu na trave na temporada 2021, perdeu a decisão pro Chelsea, gol marcado pelo Havertz, placar de 1-0, mas agora foi diferente. Jogo em Istambul, na Turquia, deu Manchester City 1-0 contra a Inter de Milão. Manchester City que começou a temporada bastante abaixo, com desempenho bastante criticado, bastante questionado, mas que teve uma virada de chave e muito graças a Pep Guardiola. Pep Guardiola conseguiu achar o que poderia dar certo e deu. Stones, que é zagueiro, foi colocado como dupla de volantes do Rodri. Rodri que teve mais liberdade para chegar como um meio campista, e o Stones ficou mais plantado como um primeiro volante e deu resultado. Rodri, que foi o autor do gol do título, que chegou como um elemento surpresa na área para marcar o gol do 1-0 que deu ao Manchester City esse título pela primeira vez na Liga dos Campeões da Europa. E outro jogador que também cresceu nessa temporada foi o Gundogan. O Gundogan é o volante, é o segundo volante, pode ser um meio de criação, mas essa temporada com o Guardiola virou o capitão e também virou um jogador com mais liberdade, um jogador que encostou mais no centroavante da equipe, que no caso é o Haaland. Haaland que marcou muitos gols e tudo indica que será o melhor jogador do mundo nessa temporada 22-23. E é o Manchester City que conquistou a Tríplice Coroa. Campeão da Premier League, uma Premier League que tudo dava o título para o Arsenal, mas que o Arsenal perdeu fôlego no final e o Manchester City, com a sua experiência, conseguiu ser campeão. Campeão da Copa da Inglaterra contra o Manchester United e campeão da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão. Apenas Manchester United e Manchester City agora tem Tríplice Coroa, né? O Manchester United conquistou a Tríplice Coroa 98, 99 e agora o Manchester City conquistou essa Tríplice Coroa 22, 23 e juntou, né, a United como as duas equipes inglesas como campeões, né, 3 vezes na temporada, Premier League, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões da Europa. Agora vamos falar do jogo, como eu disse, disputado em Istambul, na Turquia, que o Manchester City teve muitas dificuldades contra a forte marcação da Inter de Milão. Inter de Milão que já tinha conquistado na temporada da Copa da Itália, venceu a Fiorentina por 2-1 e buscava seu segundo título nesse ano de 22-23, né? Time bem treinado pelo Simone Inzaghi, que deixou a desejar nessa partida. Depois, no final do vídeo, eu vou falar o porquê da minha opinião sobre isso, né? Como eu disse, o Manchester City teve dificuldades, com a Inter de Milão marcando bem em cima a saída de bola, mas no segundo tempo, né, com essa marcação em cima da Inter de Milão, alguns jogadores de defesa cansaram e aí fez o Rodri chegar como esse elemento surpresa para marcar o único gol da partida. O Di Marco foi um dos destaques desse time da Inter de Milão, mas cansou durante o segundo tempo, mas foi mantido pelo Simone Inzaghi, que para mim foi um dos erros do técnico italiano na partida, de manter o Di Marco durante os 90 minutos, né? Foi ali que o Manchester City criou suas jogadas, foi ali que saiu o gol. Nas costas do Di Marco, o Rodri foi para marcar esse gol do 1-0. E também as alterações, ele começou a partida com o esquema de 3 zagueiros e depois tirou 2 zagueiros, tirou o Bastoni e o Darmian, que eram os jogadores que davam a sustentação nesse trio defensivo. E também demorou muito para colocar o Mkhitaryan, que estava voltando de lesão, mas é um jogador importantíssimo, que foi muito importante na temporada, né? Os 3 jogadores de meio campo era o Çalhanoğlu, o Mkhitaryan e também o Barella, né? Nesse jogo, por conta da volta de lesão do Mkhitaryan, foi formado por Brozovic, Barella e Çalhanoğlu. Enfim, a Inter teve a bola do jogo com o Lautaro Martinez, que tinha possibilidades melhores, que era o Lukaku e também o Brozovic, mas preferiu a jogada individual e parou no Ederson. O lance que poderia ter mudado a partida, mas depois mudou a partida com o gol do Manchester City.
Então é isso. Título merecido para o Manchester City, que há muito tempo busca essa conquista. Uma equipe que se planejou para isso, bateu na trave na temporada 2021, mas agora conseguiu esse feito, que é ser campeão pela primeira vez da Liga dos Campeões, e com méritos a Guardiola, que em uma temporada que o Manchester City começou abaixo, o Guardiola teve muito dedo nesse progresso positivo do Manchester City, que conseguiu a tríplice coroa. Campeão da Premier League, campeão da Copa da Inglaterra e também da Champions League pela primeira vez em sua história. Inter de Milão, que vai se contentar com apenas o título da Copa Itália, que conquistou na temporada passada contra a Juventus e agora nessa temporada contra a Fiorentina. Então é isso. Se você gostou dessa análise, que falou um pouco da temporada do Manchester City também, desse título inédito na Liga dos Campeões da Europa, deixe seu like, compartilhe com os amigos e fica no lugar de mais novidades aqui no canal do Luizão. Então é isso, até a próxima. Tchau!